Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Inserção. Prazer ter com você conosco mais uma vez, nesse programa que tem como objetivo de inserir a Bíblia em todo o contexto social. Hoje um programa que vai dar um pouquinho o que falar. Nós vamos falar de um tema específico, um tema que tem crescido no meio cristão e que com certeza vai agradar e desagradar. Mas você pode participar conosco através do WhatsApp, através do número 9129-9060, porque a sua opinião é muito importante para nós. Eu estou hoje com 3 grandes amigos aqui, pessoas especiais que estão juntos comigo, para que nesta noite nós façamos um programa que vá brilhantar um pouco mais a sua noite. O programa Inserção, ele vem para trazer uma linha não somente teológica, mas um diálogo, uma conversa, algo que faça com que você pense um pouco mais a respeito daquilo que nós falamos, aquilo que nós comentamos. Então, mais uma vez eu te digo que é um prazer ter você conosco aqui no programa Inserção. E temos conosco, o pastor Paulo que sempre está conosco aqui, sempre está trazendo as suas ideias, a sua maneira de pensar, maneira de falar, maneira de agir. Pastor Paulo, boa noite. Boa noite mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza absoluta com o tema que nós vamos hoje colocar e algumas posições você consegue captar aqui e logicamente é um tema muito discutido hoje, na atualidade, nós queremos com certeza agregar a tudo aquilo que você já conhece, já tem conhecimento e agregar esse programa, porque a intenção justamente é essa, é agregar conhecimento, fomentar, quem sabe, até discussões, para que a gente possa crescer, principalmente nesse contexto de Bíblia, crescer no mundo, nesse contexto que o mundo hoje nos oferece, mas acima de tudo, uma base fundamentada na Palavra de Deus. Então, vocês estão vendo, pessoal, que nosso programa hoje está recheado. E eu tenho também o prazer de trazer, de ter conosco aqui um grande amigo, uma pessoa que aprendi a admirar, uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, e eu tenho um prazer de ter ele comigo hoje, aqui no programa Inserção, meu amigo Oséias. Boa noite, Oséias. Boa noite, meu amigo Adeilson. Que bom, privilégio enorme estar aqui. Segundo programa? Você está? Segundo programa. Esse programa vai dar o que falar, isso é muito bom. Eu acho que a provisão só veio a ganhar com esse formato, com esse projeto de inserção. E eu quero falar que é um prazer estar aqui hoje. O assunto é um pouco polêmico, mas pertinente para a igreja evangélica brasileira. E eu quero aqui hoje dar minha participação, juntamente com o meu amigo Daniel, com o pastor Paulo, juntamente com você. Acredito que no final desse programa vamos chegar a um denominador comum. Então é um prazer estar aqui, é um privilégio, e você pode mandar aí as suas perguntas, daqui um pouquinho vai estar falando sobre isso, Estamos aqui, muito obrigado. Então, pessoal, também tem um outro grande amigo meu, pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, que nós também temos sempre o prazer de ter ele ao nosso lado, de estarmos juntos nessa jornada, que é o meu querido amigo, pastor Daniel. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite, pastor Adeilson. Boa noite a todos os telespectadores aqui da Provisão TV, você que nos assiste pelo canal 24 da NET e também você que nos assiste pela internet. Boa noite, seja bem-vindo a esse programa, como o Oséias acabou de dizer, que só tende a crescer, e estamos aqui hoje para bater um papo, E eu quero logo dizer que eu me sinto um leão na cova de Daniéis hoje, ao lado desses camaradas, pastor Paulo, Oséias, pastor Adeilson. Mas é isso aí, vamos tocar o barco. Bom, pessoal, como eu havia dito antes, o nosso tema de hoje é desigrejados. Esse neologismo, essa novo formato de palavra, desigrejados, talvez não seja muito comum para você que está nos assistindo. E cabe a mim esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema. Mais ou menos no ano 2003, o IBGE começou a perceber que começava a aparecer no mapa geográfico, essa questão do nosso Brasil, uma turma nova que era conhecida antes apenas como os católicos. Os católicos alguns diziam ser católicos não praticantes. De 2009 para cá, e nesse período 2009, 2003, na verdade, começando lá atrás, 2003, 2004, 2005, até chegar em 2009, o IBGE percebeu, através de uma pesquisa de orçamento familiar, que aparecia um novo grupo. E esse novo grupo chamava-se desigrejados,
que na verdade eram pessoas que diziam ser evangélicas não praticantes, pessoas que estavam em Cristo, porém que não estavam em igreja nenhuma. E aí começou a denominar-se então os desigrejados ou os sem igreja, como queiram. Esse nome em inglês, churchless, que significa sem igrejas, também começou lá nos Estados Unidos, porque houve uma época em que houve uma crise, África, Ásia, Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, em que algumas igrejas foram hipotecadas, as hipotecas foram executadas e essas igrejas passaram a fazer os seus cultos em lares. E na Califórnia, em uma época de uns 10 a 15 anos atrás, 800 igrejas em um ano só foi hipotecada e começou então esse churchless, esse movimento, esse neologismo, né, esse novo nome, que era os sem igrejas. Só que esse movimento foi tomando uma proporção muito grande e isso começou a cair no costume da humanidade e hoje nós temos, na verdade, 3,6% dos cristãos que se dizem sem igreja. São pessoas que dizem que são evangélicos não praticantes. E isso começa a ganhar uma proporção muito grande. E o assunto nosso hoje é isso, tentar entender por que esse movimento, esse neologismo, essa proporção está crescendo não só no Brasil como no mundo. E às vezes nós podemos contribuir num programa como esse, que é uma inserção, de poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que é um versículo conhecido por todos, acredito eu, que vai trazer um pouquinho mais de tempero para o nosso diálogo aqui, para a nossa conversa. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ponto e vírgula. Vou repetir para você entender e começar a refletir um pouquinho mais sobre esse texto. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Bom, meus amigos, meus caros colegas, tendo em proporção, começando com o pastor Daniel, esse percentual que começou 2003 até 2009, começou a aparecer na questão do IBGE, sobre aquelas pessoas que se dizem evangélicos não praticantes, e essa proporção vem aumentando cada dia mais, e talvez aqui nós pudéssemos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Pastor Daniel, por favor. É importante nós até deixarmos claro aqui hoje que nós não estamos falando, pastor Adeilson e os meus colegas aqui, aquela famosa, aquela velha máxima que se usou durante muito tempo na igreja, que era os desviados, ou são os desviados. O assunto hoje são os desigrejados. E quem são os desigrejados hoje dentro da nossa realidade, né? Dentro do contexto da igreja até brasileira? Desigrejados são pessoas que supostamente não abandonaram a fé, mas abandonaram os templos. E isso, o motivo disso acontecer é uma série de coisas. Desde a decepção, a chateação, a frustração, ou até mesmo a gente pode notar a facilidade hoje de você ter acesso ao Evangelho, através do meio de comunicação, a televisão, a internet. Já se dizem por aí de ministros que chegam até mesmo a ministrar a Santa Ceia pela televisão. Então, por que eu não ficar na comodidade da minha casa? Por que eu não ficar sentado no meu sofá ou na frente do meu computador, sendo que eu posso ter acesso a tudo o que eu teria sentado na cadeira ou no banco de uma igreja? Então, essas pessoas são pessoas que não abandonaram a fé. De certa forma, elas não abandonaram a fé, elas não abandonaram o Deus da igreja, mas elas não querem mais saber da igreja. Todavia, como eu já disse, o motivo são vários. Né? O motivo desse grupo de pessoas que está crescendo dentro do contexto igreja são muitos. Né? Então nós estamos aqui essa noite para tentar, de alguma forma, tentar entender o que passa na cabeça dessas pessoas e o que levou
essas pessoas agora pensar dessa forma. Eu não preciso da instituição. Daqui a pouco, para mim não gastar todo o meu, todo o meu calibre agora, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a instituição, né, a organização e o organismo. Porque durante muito tempo a gente ouviu dizer que igreja não é as quatro paredes do templo, né? Igreja são as pessoas que compõem o templo, mas igreja também é as quatro paredes. É a instituição e o organismo, a organização e o organismo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor, vai dividir, né, o organismo, a igreja organismo, da igreja organização. Quando nós começarmos a entender um pouco disso, da igreja como organismo, da igreja como organização, a gente vai começar a entender o porquê essas pessoas se afastam um pouco da igreja, o porquê as pessoas não querem mais estar no templo. Eu vejo assim que, essa pergunta vai para o Oséias, o autor da carta aos Hebreus, ele já está trazendo uma orientação lá atrás. Já está explicando porque esse assunto não é um assunto do agora, do hoje. Não deixemos de congregar. Já era um problema que se vivia naquele período. E a palavra congregar, Oséias, quer dizer reunir, juntar. Então, as pessoas às vezes esquecem um pouquinho dessa questão de estar sendo orientado por alguém. Não é simplesmente congregar. As pessoas talvez estejam fugindo dessa autoridade eclesiástica, se é que eu posso usar essa palavra, para não ficar muito pejorativa, né? Como se fosse alguma coisa muito forte. Mas talvez esse problema também tivesse acontecido, Oséias, lá atrás. Talvez não com certeza, que o autor diz, não deixeis de congregar. Essa é uma palavra que talvez me chama atenção no sentido de entender que naquele período também acontecia isso. Adeilson, esse texto de Hebreus é um texto interessantíssimo. Primeiro a gente percebe que o problema ele é um problema antigo, não é um problema agora. Há uma tradução desse texto de Hebreus que diz o seguinte, eu gosto muito, que diz, não deixemos de congregar-nos como igreja, Hebreus 10, 25, como é de costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Porém, eu gosto de uma outra tradução, que diz o seguinte, não deixemos de congregar-nos como igreja, como é de costume de alguns, mas procuremos admoestar-nos uns aos outros. E aí eu acho que aqui é que está o problema de surgirem alguns desigrejados, foi o que você falou agora anteriormente. Porque para você estar inserido em uma igreja, para você estar participando de um corpo, fazendo parte de uma igreja, você vai ser orientado por alguém. E foi exatamente isso que o escritor de Hebreus disse, o seguinte, olha, é na igreja que a gente se orienta, é na igreja, admoestar é avisar. Por que tem pessoas que não aceitam ser orientado? Por que tem pessoas que não aceitam ser disciplinado? Porque são pessoas que não se submetem a estar debaixo de cobertura. Então eu acho que o problema dos desigrejados surge aqui. Porque tem uma irmã que vai com a roupa profundamente, enormemente sensual, e aí o pastor não tem condição, e às vezes ele não prega, mas tem uma irmã lá ungida de Deus, que vai falar para minha irmã, essa roupa está um pouco sensual, sabe, está muito decotada. Se tem um moço, uma moça namorando, e aí chega alguém para admoestar, isso é admoestar, é avisar, querido, o seu namoro não condiz com o namoro de um cristão. Então o problema surgiu daí. Eu queria, não sei se vai ter tempo aqui, eu condensei aqui quem são, como o Daniel acabou de falar agora há pouco, quem são esses desigrejados? Onde estão os desigrejados? Por que surgiram? O primeiro problema está na interpretação do texto que eu acabei de falar. São pessoas que não se submetem, são pessoas que não estão debaixo, que não admitem ser orientado, admoestado, como diz o texto. Então, mais para frente eu quero falar um pouquinho dentro desse tema, quem são esses desigrejados. Se der tempo aqui, eu sintetizei, condensei, bem rapidinho, eu queria falar mais no final sobre essa questão. E você que está em casa, o que você acha? Manda para a gente uma pergunta, alguma coisa que venha agregar valores aqui à nossa conversa, através do WhatsApp 9129-9060, porque você tem opinião sobre o assunto, nós vamos respeitar a sua opinião, logicamente, mas nós queremos saber o que você pensa a respeito desse assunto, sobre as pessoas que preferem viver a vida em Cristo em casa. Como o professor Daniel mesmo disse, não são pessoas que estão desviadas.
elas dizem ser igreja sim, sem Cristo não. Então elas não estão desviadas, elas preferem servir a Deus em casa, da maneira delas, se é que tem jeito, né? Então nós precisamos da sua participação conosco aí, 9129-9060. Pastor Paulo, nos fala alguma coisa sobre esse assunto, pastor? Olha, eu acabei lembrando de uma frase quando eu estava no seminário, e era um bom exemplo para caracterizar como é que funciona a igreja, como é que é a igreja. A igreja é como se fosse um grande fogo, e se você olhar bem de pertinho, você acaba percebendo que aquele fogo só existe por causa das brasas que se somam e faz daquele fogo, logicamente, algo maior. Quando você pega uma brasa e afasta desse fogo, a tendência natural dela é acontecer o quê? É ela se apagando. E eu começo a perceber nessa questão que o fato de você adotar um comportamento nesse sentido, por várias questões, várias razões, se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o pastor, né? Até por fundamentação, ele pega aquele texto que Jesus diz, olha, em todo lugar será lugar de adoração. Então ele já diz, olha, o fato de eu estar num determinado local, o ambiente, o templo, ou estar em casa, eu também, de certa forma, me sinto igreja, e eu me sinto também cumprindo a vontade de Deus, enfim. Tem várias situações que levaram a isso. O que a gente percebe, aí você deu uma questão de uma data, que 10 anos atrás, 15 anos atrás, algumas pessoas já começavam a trazer esse fato de que poderia acontecer isso, já há 25 anos atrás, e que a gente percebe que o ser humano, né, e aí a igreja está inserida dentro disso, ele vem passando por uma constante mudança. Mudança em várias áreas, inclusive nessas questões de comportamentos, né? Então, por uma série de fatores, algumas pessoas usam a seguinte situação. Não sei se vocês lembram, antigamente, os cultos eles tinham determinado domingo. Os cultos começavam 8 horas da noite e terminavam às 9h30, 10 horas da noite. Não sei se vocês lembram isso. Hoje tem igreja que faz culto 5 horas, 6 horas e começa no máximo 7 horas. Por quê? Porque, dependendo da questão e do local onde você está, por conta de uma questão de violência, né? Aí você diz, vou fazer um culto mais cedo, por uma questão, logicamente, de prevenir qualquer tipo de violência. Então aí já entra também a questão geográfica, né? Como nós falamos no início. Exato. Às vezes a pessoa mora muito longe e ela, até de idade, às vezes, não consegue ir para a igreja. Até aí há uma compreensão, né? Exato. Então a gente consegue ver que por determinadas situações, né, como você bem colocou aí, e por outras situações de questão de violência, questão de local, as igrejas hoje estão utilizando muito, não sei se vocês lembram, no passado não se tinha a possibilidade de se ver a igreja discutindo no aparelho de televisão, não se passava cultos, né, ou missas, enfim, não se utilizava porque se tinha a preocupação de que a televisão era algo do inimigo e aquela questão toda. Depois, a igreja começou a perceber que era um veículo interessante de difundir. E aí, como o Daniel bem colocou aqui, tem igrejas que cresceu tanto que o próprio templo, o espaço físico não comporta. Começou a desmembrar, fazer 2, 3 cultos e mesmo assim não consegue comportar. E aí surgiu os canais de televisão, incentivando, inclusive, você está na sua casa, você liga lá. Eu tenho, inclusive, vários chamados no domingo à noite. Tem pessoas que já estão transmitindo os cultos pelo Facebook, ao vivo, pelo Facebook, né? Incentivando o quê? A prática exatamente de que você começa a incentivar essa prática no sentido de você permanecer na sua casa e você não se sentir desligado desse rol de membresias, né? Ou seja, mesmo na sua casa, você acaba participando do corpo, que é a parte mais importante. Lógico que é uma questão que a gente já falou aqui, perigosa, né? Porque você deixa de ir no domingo, aí você também não vai no próximo, e daqui a pouco você percebe que faz um ano... O comodismo vem, né? O comodismo vem, a zona de conforto vem, daqui a pouco você descobre que faz um ano que você não vai na igreja, aí alguém pode perguntar, irmão, faz muito tempo que eu não te vejo.
Né? Aí ele diz assim, não, mas eu participo, eu estou assistindo o culto lá em casa, está passando na televisão, eu estou lá participando também, minha família está lá, e até uma questão de comodismo. Mas a gente olha que esse comodismo ele pode ter consequências muito sérias em relação à questão da igreja, porque não tem nada mais gostoso do que você estar reunido com as pessoas, né? Tem pastores que inclusive dizem assim, irmãos, vou desligar o interruptor, porque aquele ambiente ali depois do culto, pós-culto, né? Pastor seria quem? Não, tem N irmãos e tal, e porque aquele ambiente você passa às vezes uma semana, tem gente que trabalha, se desloca, enfim, e aí no domingo à noite reencontra ali a igreja, os irmãos aí querem ficar ali trocando um pouco mais, enfim, porque o ser humano, no programa passado nós falamos um pouco sobre isso, né? O ser humano ele é um ser sociável. Deus ele foi tão bom e generoso, né? que essa necessidade da gente poder estar junto e trocar informações e poder congregar e poder dizer, ô irmão, tudo bem, tudo na paz, isso é tão importante para a gente. Pois é, dentro disso aí que você está falando agora, tem uma perguntinha aqui que eu vou direcionar ela para o Daniel. E essa questão está congregando e tal, é uma questão que traz uma sociabilização. Mas aqui tem uma perguntazinha aqui, que eu não deixou o nome, mas vou passar para você. Eu vou fazer o favor de ler para você Mateus 18, 20, que diz assim, porque onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então já é um comentário, né, de alguém que talvez não concorde muito com essa questão da igreja. Talvez seja um comentário, devemos respeitar isso aí também, que mostra que existem vários pensamentos. Então aqui a gente passa a entender, pastor Daniel, que essa pessoa acredita que pode sim estar em casa, 1, 2, 3 pessoas louvando a Deus, que é o suficiente. Eu também acredito, meu caro amigo ou minha cara amiga, mas vamos entender algumas coisas. Primeiro, a igreja ela nasce por quê? A instituição igreja, ela passa a existir com qual objetivo ou com qual motivo? E tem mais, diz aqui que a igreja nasceu em casas. Exatamente. É até um exemplo aí para quem gosta de trabalhar com células, né? A igreja começou em casa. Mas aí, vamos entender algumas coisas aqui vamos começar de Atos, que é onde essa organização começa a se organizar, o templo, né? A Bíblia fala que os irmãos se reuniam nas suas casas para comungar a respeito da palavra, da oração. E isso foi gerando o que o pastor Paulo acabou de dizer, uma sociabilidade. Né? As pessoas começaram a se organizar de forma até mesmo social. Mas qual era o sentido real da igreja? Vamos lá então. É um pensamento até de um dos camaradas que eu mais gosto de ouvir e leio muito a respeito dele, do Ed René Kivitz. O Ed René tem um livro, e esse livro chama Outras Espiritualidades. E durante muitos anos ele escreveu para a revista Eclésia, artigos. E um dos artigos do Ed, ele fala da igreja organismo e da igreja organização. Vamos lá, a igreja ela nasce por causa de um organismo. E quem é esse organismo? Esse organismo se chama Deus. Né? Esse organismo fazia as pessoas se reunir por causa do amor, por causa da compaixão e por causa do cuidado. A prova disso é tão forte que em vários textos de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, por exemplo, no versículo 34, diz o seguinte, que não havia entre os irmãos pessoas necessitadas. As pessoas não tinham necessidade. Porque aquele grupo de irmãos reunidos em uma casa, quando percebia que o outro tinha algum tipo de necessidade, ele chegava ao ponto de vender a sua propriedade e repartir o que eles tinham com o outro. Esse era o sentido da igreja. Esse é o sentido da igreja. O organismo. Um Deus que impulsiona o seu povo a amar, a cuidar e a ter compaixão. Só que como qualquer tipo de organização política, social, elas crescem. Elas crescem. E não tinha como eles continuarem da forma que eles estavam. Então eles começaram a se organizar. Daí veio a instituição dos diáconos. Por quê? Porque os apóstolos eles tinham que se preocupar com o templo, eles tinham que se preocupar com a pregação. Aí eles instituíram pessoas para servir à mesa. Aí o organismo começa a virar organização. Daí nós precisamos de um líder,
para conduzir um grupo, uma congregação. Aí veio o pastor, os diaconatos, aí a importância de ter pessoas para abrir a igreja. A instituição, o organismo cresceu e precisou virar uma organização. E talvez, muitos de nós, não falamos muito disso, mas a época que o evangelho mais cresceu e mais foi propagado, foi uma etapa do Novo Testamento que chama diáspora. É isso mesmo? O crescimento foi tão grande, do organismo, igreja, foi tão grande, que eles precisaram se dividir. E quando eles se dividiram, né, houve a diáspora, a divisão daquele povo, e cada um foi para um lado, cada um foi para uma terra, foi para uma nação, foi para um lugar da terra, e a igreja continuou crescendo. Então, isso é normal em qualquer grupo. Esse irmão que está nos vendo aqui agora, se ele se reunir com a mãe, com o pai dele, ou com a esposa, eu não sei, e ele começar a fazer uma oração ali dentro da casa dele, logo as pessoas vão querer participar disso. Isso é óbvio. Vai atrair pessoas. Vai atrair, porque a presença de Deus está ali. Daqui a pouco ele não vai conseguir mais se organizar em 2 pessoas. Então, a instituição, ela cresceu e virou uma organização por causa de um organismo. Agora vamos lá, e eu não vou falar muito, a gente pode até falar daqui a pouco sobre isso, aí começam as problemáticas. Aí começa a problemática, porque a gente também, eu não sei se meus colegas aqui vão concordar e o senhor, a gente não pode jogar o compromisso, a responsabilidade dos desigrejados existir só para o lado de lá. É uma via de mão dupla. O problema também está do lado de cá. Mas aqui tem uma questão também, pastor Daniel, que outra pessoa mandou para a gente aqui, da necessidade de ter uma liderança. Eu até queria que o Osés falasse um pouquinho sobre isso, porque fala da ovelha perdida. E é interessante porque tem pessoas que estão contra, as pessoas a favor, e eu vou ler aqui. Gostaria de pedir para você que deixasse o nome, né? Deixa o nome. Divulgar, se não quiser deixar, também não tem problema. Não, né? Talvez essa pessoa está com medo e chegar na igreja e o pastor dela. Que está aqui também em Mateus 18, fala aqui, ó, versículo 12. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele as 99 para buscar aquela que se perdeu? Então mostra que há uma necessidade de liderança, porque alguém sempre vai se perder no caminho, Oséias. Esse grupo aí dos desigrejados é exatamente o que eu falei no início. São pessoas que não querem submeter à liderança. Por exemplo, eu sou pastoreado há quase 20 anos pelo mesmo pastor. Pastor Vitor Hugo de Queiroz, a igreja. Ele é meu pastor e eu tenho lá também mais 4 pastores, tá? Tem o pastor Rubens, tem o pastor Cláudio, tem o pastor Hernandes. São pessoas que eu estou assim debaixo da cobertura deles. Eu aprendi a ouvi-los, eu aprendi a obedecê-los. E há situações, no caso do líder, que eu não concordo com 100% com os meus pastores, mas obedeço. Não concordo 100% com os meus pastores. Como aquela frase do livro, né? Não concordo com nenhuma palavra do que você diz, mas as defenderei até a morte. Foi o Voltaire que disse, né? Desaprovo o que você disse, mas defenderei até a morte, seu direito de dizer. Eu gosto de uma frase do Tozer, A.W. Tozer. Eu até preguei isso algumas vezes por aí. O Tozer vai falar algo interessante para você, que faz parte desse grupo dos desigrejados. O A.W. Tozer vai dizer o seguinte, que estar na igreja é a mesma sensação de estar na Arca de Noé. Você tem que conviver com todo tipo de fera e não pode sair, porque o dilúvio que é o mundo, ele te afoga, ele te mata. Por isso que eu tenho que estar dentro da igreja, eu não posso sair da igreja. E estar na igreja, gente, é interessante, Daniel e pastor Paulo e Adeilson, que eu convivo com ovelha. Mas de quando em quando eu levo uma esbarrada ali, um coice de um cavalo, isso é normal, está dentro da arca, isso faz parte. Faz parte do contexto. Faz parte, não tem jeito, sabe? Mas eu percebo nitidamente que esse grupo que tem surgido é muito perigoso para a igreja evangélica brasileira de um modo geral, sabe? E aí eu me lembro de um outro pensador, do Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer disse o seguinte, que a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para o mundo.
E aí eu pergunto, faz diferença na sociedade. Totalmente, totalmente. Aí eu pergunto o seguinte: Brasil, segundo o IBGE, a estatística diz que nós somos quase 40 milhões de evangélicos. Irmãos, cá para nós, somos quase 40 milhões de evangélicos. O Brasil continua sendo o país mais corrupto do mundo, mais sensual, mais violento do mundo. O que a igreja tem feito? Qual é o papel da igreja? Maior índice de divórcio, os maiores. É uma coisa... Pastor Paulo é advogado, né? Maior, né? Então, é uma coisa assustadora. Então, nós precisamos rever isso aí e dizer o seguinte: eu aliso essa turma, mas não tanto. Porque quando eu olho para o contexto dos igrejados, eu só vejo o seguinte: é um grupo de pessoas que não submete. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta dessa pessoa aí, mas é o seguinte: nós precisamos por exemplo, eu submeto ao meu líder de jovens lá, o Júnior Hope. Vou trazer ele aqui. Tá? Eu não, por exemplo, eu não tomo algumas atitudes no departamento de jovens sem falar com o Júnior, sabe? Por quê? Ele é autoridade. Deus constituiu ele como autoridade, assim como os demais pastores da igreja. Então nós precisamos sim estarmos dentro da igreja, participando de um grupo. Não tem coisa melhor, irmãos, terminar o culto e aquele social, né, pastor Paulo? Aquele bate-papo, né, Daniel? Colocar o bate-papo em dia. Então é muito importante, nós não podemos ficar fora disso. Existe um livro, Sem Igreja, não sei se vocês já leram, de Nelson. Ele fala um pouquinho sobre essas questões e ele trabalha essa questão do perigo do sem igreja. Ele trabalha essa questão da necessidade de ver as pessoas estarem congregando. E eu estudei algumas coisas sobre isso e dentro desse assunto existem também 98 teses do sem igreja. As razões, e essa palavra passada para o pastor Paulo, as razões, pastor Paulo, pelas quais as pessoas não querem estar na igreja. E são muitas, são 98 teses, que não daria tempo para a gente aqui discorrê-las e falar sobre o assunto. Mas dentre algumas delas, eu percebi, e Nelson, esse rapaz, esse escritor chamado Nelson, ele fala sobre isso, que as pessoas querem a igreja do jeito delas. É a igreja do jeito que o freguês quer. Não gostei dessa igreja, porque essa igreja fala sobre isso. Eu vi um comentário de uma certa mulher chamada Verônica. Perguntaram para ela por que ela é uma evangélica não praticante. E ela disse que ela vai à missa e gosta da missa porque o padre entrega folhinha. E ela sabe o que vai acontecer na missa. Ela diz, pastor Paulo, que gosta de ir numa igreja que existe aí porque eles falam umas línguas meio doidas. E ela gosta de ver o povo falar umas línguas meio doidas. Ela disse que vai nas igrejas mais tradicionais porque lê muito a palavra. Então a gente percebe que há uma mistura e passa a existir uma membresia itinerante, né? Hoje aqui, amanhã lá, de repente em lugar nenhum, pastor Paulo. De repente em lugar nenhum. O que o senhor me fala um pouquinho sobre esse assunto? Depois da sua palavra, assim que o senhor terminar, nós vamos com um comercialzinho, mas antes quero que o senhor fale uma coisa sobre Eu lembro isso. Em 1995, quando o pastor Caio Fábio, numa cruzada que estava em Campinas, lá dentro do ginásio da Unicamp, ele contou uma coisa interessante. Ele disse assim, que um dia, ele estava num determinado culto, tinha uma mulher, estava doida para querer falar com ele, conseguiu, né? E o Caio Fábio estava no auge do ministério dele, e conseguiu falar com ele, disse assim, pastor, graças a Deus que eu consegui falar com o senhor. Mas o que foi que aconteceu? Pastor, eu quero lhe dizer o seguinte, eu tenho procurado, né, a igreja certa para me congregar, porque fazia muito tempo que eu não congrego, eu estou procurando a igreja certa, eu não consigo encontrar, pastor, mas eu vejo nas suas palavras de que o senhor realmente é um homem de Deus. Aí ele olha para a mulher e diz assim, o dia que a irmã encontrar a igreja certa, faça um favor, não entre nessa igreja, que é para a irmã não estragar a igreja. Porque quando a gente olha, e é engraçado que a igreja, ela é, como nós falamos aqui, a capacidade de reunir pessoas com temperamentos diferentes, com jeito diferente. E aí que vem a questão do tempero, né? O temperamento
ela vem de tempero. E o tempero tem o sal, tem lá o negócio do pimenta-cominho, que é esse conjunto de condimentos jogado na panela que dá o quê? Que dá o sabor, né? Então, a capacidade da gente poder conhecer pessoas diferentes, com temperamento diferente, é que dá o sabor para que a gente possa conseguir congregar e conviver. E a gente precisa aprender a conviver com pessoas diferentes. Interessante, né? Que o Caio hoje é adepto aos desigrejados, né? Então, diante de uma situação como essa, né, a gente precisa sempre na questão... Eu vejo que se não houver uma situação hoje de esclarecimento do próprio povo de Deus, no sentido de que a gente comece a repensar essa possibilidade de poder estar juntos, né, isso, pelo que eu vejo, até pelo avanço dos próprios meios de comunicação, vai ser uma tendência, né? Eu lembro que a própria concepção do capitalismo, ele leva exatamente... Eu não sei se vocês lembram que no passado, quando você ia numa instituição financeira, para falar com o gerente do banco, era a coisa mais difícil do mundo. Era alguém que estava de trás de uma sala, né? Aquela questão toda. Isso foi fragilizando. Hoje, praticamente, o gerente vem na sua casa. E é uma tendência natural, no futuro, pelo avanço da própria tecnologia, que não haja nem o espaço físico, ou seja, aquela instituição com a placazinha no local, onde você se dirige para fazer a questão dos seus pagamentos, há uma tendência natural de você não encontrar. Então, quando a gente começa a olhar isso, e aplicando isso para a questão do próprio templo, né, porque nós estamos falando das pessoas que não se dirigem à questão do templo. Porque quando nós falamos de desigrejados, surge uma série de outras situações e assuntos, tipo, será que existe graça, né, sem permanecer junto da igreja? Eu não estou falando instituição, como o pastor Daniel falou aqui, eu falo igreja. Parece que o organismo se deixou ser engolido por essa questão de você ter uma hierarquia, ter um CNPJ. Parece que o organismo, aí eu lembro de uma frase que dizia que o todo está na parte e a parte está no todo, né? Então, essa possibilidade de você também que está aí, às vezes se decepcionou com alguém, não concorda com a hierarquia da igreja, de como funciona, não quer se submeter, e aí por conta disso você cria um comportamento e até busca na própria palavra de Deus uma fundamentação, um versículo que possa acalentar essa sua decisão. Cuidado! Isso pode ser um perigo. Verdade que a igreja começou de casa em casa? Verdade. Mas o sentido, se você olhar o texto, eles tinham a necessidade, o desejo de estar junto, de conviver. Era lindo. E tanto é que a questão do sentido de ninguém ter mais do que o outro pudesse efetivamente também desfrutar é interessantíssimo. Porque eu não me sentia bem, morando bem, sem que o meu irmão pudesse também morar bem. Esse era o grande sentido, né? E aí a igreja, ela cresce numa rapidez, né? E as pessoas da sociedade começam a ver nesta igreja, essa igreja que tinha um desejo de congregar, essa igreja que tinha um desejo de estar junto, começa a ver nesta igreja uma boa instituição e aí que a igreja começa a cair na simpatia da população. Essa na realidade é a grande lição que nós precisamos, enquanto igreja, né, levar e defender isso até o final, porque essa necessidade de poder estar junto, de congregar, é um dom divino, é algo de Deus, né, que nós precisamos manter em nome de Jesus. Pastor Deus, o pastor Paulo falou uma palavra, essa palavra chama simpatia. E a Bíblia fala que um dos motivos da igreja crescer é porque as pessoas caíam na graça dos apóstolos. Então, antes da gente ir para o comercial, já para passar para o senhor aí, será que a gente não poderíamos deixar uma pergunta aqui, que o pastor Paulo começou a chegar onde eu queria chegar. Pergunta, eu tenho como agregar outra, e o que fazer para que as pessoas entendam a necessidade de congregar? Exatamente, mas será que o motivo não só é a falta de submissão, ou o fato de a igreja estar longe, ou às vezes você simplesmente não gostar de estar na igreja A, na igreja B, ou a forma de culto, ou a forma litúrgica? Ou será
que grande porcentagem dessas pessoas que estão dentro da igreja não querem fazer parte mais da instituição, ou do organismo, ou da organização igreja, porque ela já perdeu o seu real sentido há muito tempo. Vamos deixar essa pergunta, entendeu? Então, vamos chamar um comercial, e você que queira participar, talvez você é uma pessoa que não concorde com nada que nós estamos falando também, manda um WhatsApp para a gente, 9129-9060, depois do comercial a gente responde alguma coisinha para você. Bem-vindos de volta ao Inserção. Bom, nós estamos falando sobre os desigrejados, um assunto da nossa sexta-feira de hoje, um assunto que está dando o que falar. Acho até que deveria ser gravado aqui, viu, pastor, o intervalo comercial, para essa discussão, ela calora mais no intervalo do que aqui ao vivo. Aqui. Mas eu tenho aqui alguns dados de Nelson Bomilcar, que escreveu o livro Os Desigrejados, ou Sem Igreja. Ele fala entre tudo aquilo que ele fala, eu não li o livro todo, li só a sinopse de algumas páginas, mas ele fala entre encontrar uma maneira, o porquê que isso está acontecendo, essas pessoas estão saindo das igrejas, estão ficando em casa, não saem da presença de Deus, elas acreditam que não saem, mas não querem mais ficar em igreja. Então, esse Bomilcar, que é o escritor, né, ele fala de algumas coisas que precisam ser feitas, e o que pode ser feito para que essas pessoas não saiam da igreja e que essas pessoas possam voltar a congregar. Oséias, vamos com você. Pergunta maravilhosa que você fez aí, viu? O que fazer? São muitas coisas, mas acho que a gente pode começar trabalhando, em primeiro lugar, com o departamento infantil. Um departamento infantil bem legal. A gente pode começar trabalhando estacionamento da igreja. Olha para você ver o que faz com que as pessoas, às vezes, deixam de ir na igreja. Departamento infantil e estacionamento. Esse é um dos problemas hoje nos grandes centros. Mas, Adeilson, Daniel e pastor Paulo, eu penso que o que nós precisamos trabalhar com urgência para segurarmos as pessoas é o seguinte: é uma boa palavra. Por que as pessoas não ficam na igreja? Porque ele fica a semana toda e, ao contrário de 20 anos atrás, o entretenimento era pouco. Então, a atração das cidades antigamente, das pequenas cidades, eu me recordo aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis não tinha pouca atração, era ir para a igreja mesmo. Participar dos madrugadões que a Quadrangular fazia isso há 20 anos atrás. E isso me lembra, só cortando você um pouquinho, não querendo interromper, já interrompendo. Eu li um livro um dia, o camarada falou assim: quanto menos unção, quanto menos palavra, mais chá com bolacha tem que dar para o povo. Veja bem, qual é o problema hoje? Hoje o pregador, ele concorre e compete com a internet, com shopping center, com praças. Há 10 anos atrás, aqui em Anápolis, não tinha cinema, shopping center. Então, eu confesso para vocês, hoje eu estou preparando o sermão para pregar lá na igreja onde eu sirvo, e a minha preocupação é: Deus, me usa em primeiro lugar, traga luz na minha mente e fogo no meu coração, mas a palavra precisa ser mais atrativa naquele momento, naqueles minutos que eu falo, do que o shopping center, do que o WhatsApp, do que a internet. Então, o que está faltando para a gente segurar essas pessoas e atrair novamente as pessoas à igreja é um culto racional, com qualidade, com palavra. E você, pregador que está aí me ouvindo, pastorzão querido, vai ler, queridão, vai ler, estude, prepare, por favor, vai ler, estude, prepare um sermão, fique a semana toda debruçado em cima do seu sermão, para domingo você ter uma alimentação balanceada para dar para a sua igreja. Caso contrário, as ovelhas vão ficar sem alimento, sem pasto, e aí eles vão sair da igreja. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, trabalhando departamento infantil, estacionamento, a comodidade, conforto da igreja. Se você tiver condição de colocar um ar-condicionado, coloque um ar-condicionado na sua igreja. Se não tiver, não tem problema. Mas em primeiro lugar, primordialmente, nós precisamos melhorar muito na palavra, naquilo que vamos passar para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista, e eu queria aqui abrir um leque para a gente ver o que a gente pode fazer nessa situação.
O Daniel tinha uma palavrinha sobre isso, né, pastor Daniel? Uma coisa assim... Na verdade que parece que começou a chegar aonde eu queria chegar. Não chegou. Porque parece que o problema está do lado de lá, e quando ele também está do lado de cá. E muito. E eu estava lendo essa semana, para a gente bater um papo sobre isso aqui, isso chega a ser um problema da Igreja Católica. Uma das últimas audiências do Papa, ele abordou sobre os desigrejados. Exatamente essa palavra. Ele abordou sobre a importância das pessoas retornarem novamente ao costume de ir aos templos e participar, no caso deles, da missa. E a gente precisa começar a entender isso. Por exemplo, nós tivemos agora no Brasil a construção de um mega templo de uma certa igreja, uma réplica do templo de Salomão. Essa igreja construiu esse templo e eles usaram ofertas. Eles fizeram imensas e imensas campanhas para conseguir arrecadar fundos para construir esse templo. Agora, nesse mês, foi a inauguração desse templo. Para entrar nesse mesmo templo, que as pessoas investiram, doaram, alguns doaram casa, carros, essas pessoas precisam ter uma credencial, e essa credencial, ela não é de graça. Você está entendendo? Como o problema parece ser bem maior do que a gente pensa que é. Então, as pessoas começam agora a entender, para quê? Por que eu preciso entrar lá quando eu posso? E tem até uma música do Resgate, que ele diz o seguinte, que quando eu estou longe, parece que é aí que eu estou mais perto. Então, às vezes, é melhor estar longe desse sistema para ficar mais próximo de Deus do que estar próximo desse sistema organizacional desorganizado, estar longe dele e estar mais perto de Deus. Então, desde o estacionamento da igreja, que hoje as pessoas têm medo de deixar seu carro em qualquer lugar. Eu, particularmente, tenho 2 filhos, e às vezes é complicado eu estar dentro de um templo com a Ana Luísa e o Felipe ao mesmo tempo. Preciso de um lugar, de um culto atrativo para a criança, enfim, dentre outras coisas. E essas coisas incluem também a igreja perder o seu real sentido. A igreja perder o seu real sentido. Já não quero estar mais em um lugar que perdeu o seu verdadeiro sentido de ser igreja. Não quero fazer mais parte desse lugar. Aí, existem pessoas que, de repente, não entendem, como muitos entendem, como eu entendo, como o Osés entende, que a gente pode ficar dentro de uma arca, onde os animais fazem suas necessidades fisiológicas, onde a gente tem que sentir cheiro todos os dias da sujeira do leão, da sujeira, que era o que acontecia na arca. Não interessa. Era melhor estar dentro da arca de Noé, com toda a problemática da arca, sentindo cheiro de fezes de animal. De repente, pensa a dificuldade à noite para dormir, aqueles animais fazendo barulho, né? Aquela arca fechada, não tinha materiais de limpeza como tinha hoje, mas era melhor estar dentro da arca, com aqueles bichos fazendo barulho, com aquele cheiro, né? Você ter que estar ali dentro do que fora, porque fora era lugar de morte. Nem todo mundo tem essa ideia. Infelizmente, aí já entra a questão, às vezes até maligna, né? O diabo vai trabalhando na cabeça da pessoa, que é melhor mesmo ela ficar em casa. Mas tudo começou, não simplesmente porque às vezes a pessoa não gostou do culto, ou a igreja A, a igreja B é melhor do que a outra, mas eu percebo que o problema é muito maior do que a gente pensa. Eu queria deixar o meu ponto de vista, trabalhar nesse ponto de vista, do ponto de vista de que a igreja perdeu seu real sentido. E isso vem das autoridades eclesiásticas, dos pastores, dos líderes, das igrejas que eles são responsáveis de conduzir a igreja como a igreja tem que ser. Vocês 3 já pregaram na igreja onde eu sirvo como pastor. Tanto o Daniel, o Osés, o Paulo, vocês já ministraram na igreja onde eu sirvo como pastor. E aconteceu algo uma vez que me chamou a atenção. Uma certa senhora, uma mulher de uns 35 anos de idade, foram 2 fatos, na verdade 2 fatos. A minha igreja fica ali nas Nações Unidas, né, quadrangular Nações Unidas, e eu estava na porta da igreja, ela passou, né, devagarzinho, andando a pé,
E ela gritou do outro lado assim, pastor, eu virei na sua igreja. Eu falei, legal, interessante. Aí ela olhou para mim assim, andando, sem parar, andando, e falou assim, eu preciso comprar um carro. Aí eu já não achei legal, né? Eu olhei na placa da igreja, ver se não tinha trocado o nome de igreja para concessionária. Aí eu comecei a pensar, será que não somos nós que estamos passando, que igreja é só lugar disso? Exatamente. Será que não houve nós não arranhamos um pouco, nós, que eu digo, todos nós, pastores do Evangelho? Exatamente. Será que isso não está colaborando e praticamente uma situação de nós estamos jogando isso? E um outro fato parecido com esse foi de uma senhora que chegou em mim e falou, pastor, eu vou sair da igreja. Não, minto. Ela passou na porta da igreja também. Uma diaconisa estava na porta da igreja e falou assim, irmã fulana, tem dias que a senhora não vem à igreja. Ela disse, eu não vou voltar nessa igreja mais. E ela perguntou, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu. Aí eu falei, alguém magoou a senhora? Alguém ofendeu a senhora? Ela falou, não. Eu vim na igreja e eu fiz um pedido de 2 bênçãos para Deus e eu estou muito magoada porque eu recebi só uma. Então eu não volto mais nessa igreja. Então é como se estivesse comercializando a fé. E às vezes a gente acredita, nós acreditamos, que nós podemos simplesmente dizer que tudo vai acontecer. Quando na verdade Deus faz o que quer, quando quer, na hora que Ele quiser. Volta até um pouco do assunto da semana passada. Volta um pouquinho lá, né, na questão da graça. Então talvez nós também temos um pouco de culpa nisso aí, Oséias. Né? Talvez. Ô Adeilson, eu sou crente, nasci no lar cristão, como diria no nosso evangeliquez, sou crente de nascença. Mas vejam bem, na minha adolescência, meu sonho era que tivesse alguns canais de televisão que transmitissem programa evangélico. E aí, depois veio um sonho maior, que tivesse alguns canais de televisão 100% evangélico. Mas hoje, infelizmente, a gente olha para trás e hoje alguns programas de televisão dá náusea, asco, literalmente asco, desses programas que se dizem evangélico. E aí o problema da irmã lá que falou para você, que recebeu só uma bênção, sabe, que não recebeu as 2 bênçãos, tudo isso é um marketing, eu falei a semana passada lá na igreja onde eu sirvo, do lixo midiático que as pessoas recebem dentro de casa. Então ligam a televisão e aí recebe oração, você tem que fazer a campanha não sei de quê, mais do que mais, e aí as pessoas se frustram, por quê? Porque aí volta o assunto que a gente falou anteriormente, que é o evangelho ao gosto do freguês, sabe? Eu não recebi nessa igreja, agora eu vou para aquela outra igreja. Então, a culpa está realmente em alguns líderes. Eu diria, é um assunto meio complexo, mas a culpa está ligada literalmente ao evangelho triunfalista, à teologia da prosperidade, que tem disseminado um mal terrível, que tem assim cegado. E eu acredito que isso tem fomentado esse grupo aqui dos desigrejados. Pastor Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em Hebreus fala muito a questão da fé, pela fé, pela fé. Por exemplo, nós sabemos que Deus pode nos abençoar muito, tudo através da fé. Mas as pessoas estão trocando a fé pela necessidade. Ela tem necessidade e ela vai para a igreja e ela não usa a fé, tem necessidade, não recebe, porque não usa a fé e sai da igreja. Aí ela opta em ficar em casa. Aí ela fala assim, eu estou com Cristo, mas aquela igreja tal não me serve mais, porque eu estive lá e aquela igreja não me deu o que eu queria. Será que também que não há uma inversão de valores? Porque as pessoas estão acreditando que é a igreja e não a fé em Deus que nos dá as coisas? E é engraçado porque, primeiro, a gente precisa entender que igreja ela é uma instituição de cura. Ponto. Porque se a igreja não serve esse propósito de curar, melhor que ela feche as portas. Né? O que a gente precisa também verificar em relação a isso que você falou, é engraçado porque quando você começa a estudar principalmente a questão dos evangelhos,
você vai ver que a última coisa que Jesus efetivamente falava era em relação à questão das coisas, porque as coisas eram uma consequência da graça, né? Se você está mergulhado na graça, né, você não consegue desassociar a bênção de Deus sem antes provar da graça de Deus, né? E não ao contrário. Então, a primeira coisa, tanto é que, se você pega a 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, assim, bendito seja Deus e nosso Pai, e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Qual é a primeira bênção como igreja que nós recebemos quando encontramos a Jesus? A bênção da regeneração. Essa é a primeira bênção, e essa bênção é por aqui e agora. Você não vai ser regenerado na eternidade. Não há essa possibilidade, né? Porque a regeneração, ela começa, ela é o aqui e é o agora. Então, o fato de você não receber, né, o fato de você não ter alguma coisa nesse momento, não significa dizer que você está fora desse contexto da graça. E a gente olha muito, como o pastor falou sobre a questão da mídia, a mídia parece que enfoca muito essa questão de que eu já participei de reuniões onde eu ficava extremamente constrangido e não ficava bem, né? Porque a pessoa subia para dar testemunho e falava das coisas que ele adquiriu. E não das transformações que ele experimentou. Porque a coisa que pelo menos que alegra mais o meu coração, é a possibilidade da pessoa dizer, poxa, eu fui transformado, Deus mudou a minha vida nesse sentido, Deus transformou minha família, eu era uma pessoa assim, Deus foi mudando a minha vida. Do que você, não, eu comprei um carro, olha, eu estou comprando uma casa, eu estou comprando um prédio. É a consequência da graça, mas não é a parte mais importante. Porque tudo isso vai perecer nessa vida. Mas a graça que inunda o teu ser, que inunda o nosso ser e que nos levará para a eternidade, essa é perene. E é a parte mais importante. Então, eu lembro do domingo passado, o pastor pregando na igreja, e eu lembrei de uma frase que dizia, a pessoa querendo ter. É importante ter, Daniel? Claro que é importante ter. Mas eu lembro de alguém que dizia assim, não é possível ter sem que o ter te tenha. E é importante que aí entra aquela questão que você falou da pessoa que queria carro e depois que adquire o carro não vem muito mais para a igreja. É exatamente nesse contexto, né? Porque antes não tinha, mas depois que passou a ter, o que ele adquiriu acabou tendo ele também, né? E o carro que antes poderia servir ao propósito de conduzi-lo até o templo para adorar, leva para a praça, leva para o parque, leva lá para o shopping, né? Ele acabou sendo envolvido por isso. Então, quando você mergulha na graça, eu lembro de um livro do Gabriel Chalita, Educar em Oração, é um livro lindo demais, né? Ele dá uma lição em vários momentos, ele diz assim, que a gente possa adquirir as coisas, né? Cada um de nós possamos ter, mas que cada um de nós possamos aprender a viver como se nada tivesse. Que lição linda, né? Você poder ter as coisas, mas viver como se nada tivesse. Eu acho que o grande significado, você olha Jesus e se apaixona, tanto é que Jesus ele é o assunto mais comentado, principalmente nas redes sociais, porque por tudo aquilo que ele ensinou. Apesar naquela época, até hoje, ele impacta a sociedade inteira, né? Por aquilo que ele ensinou, que por mais que você pudesse adquirir alguma coisa, mas o real, a coisa principal, né, é você poder zelar pela sua vida e poder fazer da sua vida um instrumento de adoração de Deus, né? Ajudar o próximo, ajudar as pessoas e ajudar a organizar essa sociedade que nós reclamamos todos os dias. Porque a igreja se insere nesse contexto. Porque se eu sou um ser melhor, quando a pessoa diz assim, por que a sociedade não muda? Ora, quem são a sociedade? Somos cada um de nós. Nós somos membros dessa sociedade. Por que a minha família não muda? Porque você não muda. Porque você faz parte da sua família. Então, quando você começa a mudar, né? Independentemente daquilo que você tem, mas você enquanto ser. E quem que vai te ajudar a fazer isso? A graça de Deus. É ela que vai entrar no teu coração, vai inundar a tua vida e vai fazer você ser uma pessoa melhor e ser exemplo na tua família e na sociedade, no trabalho onde você vive. Se nós somos, como o Zé falou, 40 milhões de evangélicos hoje,
no percentual de 3,6% se dizem evangélicos não praticantes, e isso está crescendo proporcionalmente, nós precisamos então começar a entender, até digo para você que está em casa, eu como pastor, digo também, me incluo nisso aí, dos perigos que nós corremos em permitir que essa dispersão, essas pessoas que estão saindo da igreja e ficando em casa, elas começam então também a procurar, né, uma desculpa e acaba encontrando, porque quem procura uma desculpa para aquilo que não quer fazer, acha todas. Acaba encontrando uma desculpa porque não quer ir para a igreja, porque acha longe, porque não quer pegar 2 ônibus, porque não quer gastar gasolina, porque acredita que o sermão é muito chato, porque o pastor é chato, porque a igreja é chata. E a pessoa começa a dizer que está enjoado. Só que ela se enjoa de muitas coisas que ela não para. Ela enjoa de comer arroz todo dia, mas continua comendo. Ela enjoa de trabalhar todo dia às 7 horas da manhã, mas continua indo porque tem necessidade. Ela acha chato o patrão corrigir, mas o patrão tem que corrigir porque senão faz coisa errada. E Deus, né, foi até um vídeo que você me passou esses dias, Daniel, né, e Deus que faz as coisas maravilhosas para nossas vidas, nós então deixamos de ir para a casa dele, para a igreja, porque nós achamos que o culto já ficou um culto chato. Lógico, como o Osés falou, tem cultos e cultos. Né? O culto começa realmente com o estacionamento, com o abordar na igreja. O pastor Paulo está lá conosco na igreja, lá, ele está nos cultos de domingo, prega, está lá com a gente. E quando termina o culto na minha igreja, eu fico até o final, mas eu custo ficar até o final, porque eu termino o meu culto e aí fica ali 10 minutos, fica ali 15 minutos, fica 20 minutos, fica meia hora, o povo não vai embora, fica 40 minutos. Se eu não falar, pessoal, então boa noite, né? Então boa noite, o povo permanece. Por quê? Por essa questão do social, do igreja. O culto continuou, né? É verdade, concordo. Às vezes o culto começou naquela hora. Para alguns, né? Dependendo da palavra, né? Eu não sei como é que foi domingo, né? Foi domingo agora, foi por aqui. Mas às vezes é assim, né, Osés? Claro que é. Passa para o Osés o microfone, vai falar alguma coisinha também sobre isso? Bom, eu acho que nós estamos caminhando para o final. Sim. Eu estou dirigindo o programa, eu estou percebendo que estamos caminhando para o final. Eu queria falar 2 coisas e aqui dar uma dica para você, pastorzão, que está aí nos assistindo, nos vendo em casa. Eu queria dizer o seguinte, no meu ponto de vista, eu penso que o evangelho no Brasil, ele cresceu como um oceano, mas é raso como uma piscina, viu, pastor Paulo? Infelizmente. Cresceu como um oceano, mas é raso como uma piscina. E a gente precisa reverter essa situação o mais rápido possível. Mas eu queria dar uma dica para você, pastorzão, que está nos assistindo agora nesse momento. Eu queria dar uma dica para você comprar 2 livros, para começar, para a gente procurar alguma coisa. O primeiro livro é do Rob Bell, Repintando a Igreja. Esse cara influencia muito o Ed Renekiewicz, viu, Daniel? Rob Bell. O outro livro é O Evangelho Criativo, é um livro de um padre chamado Henry Nouwen. Então eu queria dar essa dica para você. Eu acho que você pode começar a organizar o seu culto, a sua igreja, a partir daí. Mas eu estou muito preocupado com a igreja evangélica brasileira. Eu não sei aonde eu vou entrar para cooperar, para mudar um pouco esse quadro, mas o meu desejo é que isso aconteça, embora 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. E nós estamos vivendo esses tempos difíceis, mas nós precisamos nos mexer, porque a igreja é um corpo vivo, e eu acredito que se a gente lutar com unhas e dentes, a gente pode dar uma melhorada. Esse é meu ponto de vista. A gente está caminhando para o final, pessoal. A gente vai dar mais uma participaçãozinha para o Daniel e para o pastor Paulo, para fazer as considerações finais, dentro do nosso horário aqui. Então eu já queria deixar o meu abraço, né? Minha esposa não está assistindo agora ao vivo,
mas a gente vai reprisar esse programa, porque esse ficou muito bom. Não é que o domingo, sexta passada, não ficou. Nós tivemos alguns problemas técnicos, foi o primeiro programa, mas eu queria dizer para você que está nos assistindo que nós vamos reprisar esse programa, ok? Você vai poder assistir de novo. Sexta-feira nós estamos de volta aqui ao vivo. Mas eu queria terminar então, exatamente com o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, nos tempos de hoje, alguns apostatarão, ou se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a outras doutrinas, que se vai aproximando aquele dia. Apesar do texto, pastor Adeilson, ser uma epístola, ser uma carta, ele chega a ser um texto profético. E como nós falamos no início, tudo que está acontecendo já foi profetizado, já foi dito, já foi detectado, não só pelos profetas do Antigo Testamento, como pelos apóstolos, como por aqueles que colaboraram para as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Então, minha palavra para você, meu querido, que por algum motivo, eu não sei qual, você deixou de estar aliançado, junto, próximo, ou até mesmo você que deixou de fazer parte de um corpo, você que acredita que você pode continuar na sua casa. Eu não sei o motivo que te tirou da igreja, eu não sei o motivo que te afastou do corpo. Talvez você tenha até os seus motivos, as suas razões, mas eu queria te convidar, através desse programa, a rapidamente, urgentemente, voltar a respirar sem aparelhos. Volte para a igreja. Procure uma igreja. O seu problema não é a falta de uma igreja, porque nós temos várias igrejas. Nós poderíamos começar por aqui. Temos o pastor Adeilson, o Oséias, que hoje serve na Vida Nova, o pastor Adeilson, que é pastor da Igreja Quadrangular, aqui no centro. Qual é o seu bairro lá mesmo, pastor? Nações Unidas. Nações Unidas. Volte para uma igreja. E eu queria concluir, pastor Adeilson, dizendo o seguinte, que a igreja, ela foi perseguida ao longo dos anos. Nero perseguiu a igreja de forma assim, veemente, ao ponto de colocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos. Mais tarde, esses mesmos cristãos foram mortos das formas mais estranhas, de forma até cristãos que foram crucificados, outros foram queimados, outros foram dilacerados. Mais tarde, a igreja também é perseguida por outro imperador chamado Diocleciano. Diocleciano, ele jogava cristãos dentro dos coliseus para gladiarem com leões, e leões devoravam os cristãos. E a igreja, agora mais contemporânea, é perseguida pelos hindus na Índia, cristãos que todos os dias são mortos, cristãos que são queimados. A gente tem história de cristãos que antes de morrer são torturados por levar o evangelho e fazer que a palavra de Cristo continue sendo pregada. O certo é que ao longo dos anos, ao longo das décadas, por tudo que a igreja passou, Bíblia queimada, tudo que a igreja passou, a igreja continuou sendo igreja. A igreja brasileira ainda é adolescente. Os líderes, nós, pastores, adoecemos ela durante um tempo, convidando as pessoas, talvez, para ao invés de convidar para um evangelho desafiador, muitas vezes nós subimos nos púlpitos para convidar as pessoas para um passeio em um transatlântico, né? E que nesse transatlântico seria tudo bem. O evangelho, ele é fogo. O evangelho, ele às vezes, ele nos leva até mesmo a viver aflições. Então o evangelho é aflição. É isso que eu queria te dizer, que ao longo dos anos, a igreja foi perseguida, e nem por isso ela deixou de ser igreja. E a igreja
permaneceu sendo igreja, a despeito dos próprios crentes. Nem os crentes conseguiu destruir. Apesar de nós. Apesar de nós, a igreja continua sendo igreja. E é uma instituição, é um organismo que vai triunfar, vai vencer, até o dia que Jesus voltar, porque é profético. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Então, quando ele chegar aqui, vai ter uma igreja. E eu espero que você faça parte de uma. Deus te abençoe. E muito obrigado, pastor Adeilson, pelo convite, por estar aqui, poder participar desse projeto que vai crescer e nós vamos trabalhar muito para que ele cresça. Deus abençoe meus amigos. Osés, que é um grande amigo. Pastor Paulo, que me fez tremer nas bases domingo ao pregar na frente desse... Deus abençoe vocês. Pastor Paulo, suas considerações finais. Eu quero desejar primeiramente, né, aos papais, domingo, dia dos pais, desejar a todos vocês, né, que são papais também, que Deus continue iluminando a tua vida, iluminando a tua mente, iluminando a tua família no nome de Jesus. Mandar um abraço para minha esposa e dizer para você, querido, que está aí do outro lado, que talvez esteja dentro desse contexto que foi colocado aqui, que fez uma opção particular, né, de ficar em casa, enfim, de não ter um local para se congregar, dizer para você, em nome de Jesus, que você procure uma igreja, esteja pertinho ali. Eu lembro de uma frase que dizia o seguinte, salvo engano, foi da Madre Teresa de Calcutá. Talvez seja o seu pensamento aí. Você talvez esteja pensando, pastor, mas eu sou uma gota no oceano. Mas já dizia Madre Teresa de Calcutá, dizia que até o oceano seria menor sem essa gota. Então você, gotinha que está do outro lado, você que é membro, saiba que a igreja está sentindo falta de você, porque ela não é do tamanho que deveria ser, porque falta essa gota, e essa gota é você. Volta para a igreja e deixa Deus continuar iluminando a tua vida e abençoando a tua vida no nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos assistir nesse momento, porque o seu tempo é importante demais, né, para que a gente possa estar aqui dividindo esses assuntos com você. Muito obrigado. Tenho também o meu amigão Oséias, considerações finais e um abraço pro Vitor Hugo, né? Senão depois ele te pega lá na igreja lá e você vai virar um desigrejado. Obrigado por ter participado desse programa, pastor Paulo, pastor Daniel, pastor Deus, obrigado. Gostei muito de ter participado aqui. Quero mandar um abraço para a igreja onde eu sirvo, que é a Igreja de Cristo Vida Nova, do meu pastor Vitor Hugo de Queiroz. Que Deus abençoe todos vocês. Eu queria dar um conselho, se me permita, para todos que estão nos assistindo. Meu querido, olha, quero dizer para você o seguinte, quando você enfrentar um problema na igreja onde você serve, quem tem que sair é o problema e não você. Então eu decidi, Adeilson, e Daniel e pastor Paulo, eu decidi na igreja onde eu sirvo, eu vou ficar lá até morrer, porque quando surge um problema, eu não tenho um problema que me tira. Então quem tem que sair é o problema e não você. Deus abençoe, muito obrigado. É isso aí, estamos terminando nosso programa Inserção e cada sexta-feira fica melhor ainda. Eu tenho uma palavrinha para você antes de terminar. Não dá para querer o noivo sem que você seja noiva. É impossível. Você precisa fazer parte da igreja. Nós precisamos compreender este vínculo, precisamos compreender esta aliança que nós temos com o noivo. Procure uma igreja, esteja aliançado com o seu líder, com o seu pastor, mesmo que você não concorde com muitas coisas. Na verdade, nós discordamos de muitas coisas em vários aspectos possíveis. Se nós aqui fôssemos conversar mais assuntos aqui, nós temos discórdias boas aqui, né? Então, você que está em casa, procure uma igreja, entenda esse princípio para a sua vida. E nunca se esqueça de compreender um pouco melhor as pessoas. Às vezes você pede a Deus paciência e Deus não te dá a paciência. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Deus nunca deu paciência para ninguém. Deus dá a oportunidade para você exercer a paciência. São os momentos que você vive. O momento que você tem diante de Deus, diante das dificuldades da sua vida, aquilo que tem causado desavenças, tem causado complicações, adversidades. Isso não pode tirar você da igreja. Como Osés acabou de dizer, o problema é que tem que sair. Permaneça lá na sua igreja onde você está, firme, forte. Não vai nessa de acreditar que dá para servir a Deus em casa.
As coisas são complicadas, nós precisamos de uma direção, precisamos de um direcionamento, de alguém que esteja conosco, que nós possamos olhar e poder seguir o exemplo. E quando for tomar uma decisão, eu parar e pensar como que o meu pastor faria para decidir, para resolver isso aqui. E aí, às vezes, você fica do outro lado, numa cultura procrastinatista, adiando decisões inadiáveis e acaba não fazendo nada. Esteja em uma igreja, procure um lugar onde você se sinta bem, onde você possa adorar e cultuar a Deus. E Deus te abençoe. Esteja conosco no nosso próximo programa, na sexta-feira que vem, aqui na Provisão TV, no canal 24. Eu conto com a sua audiência, eu conto com você. E nunca se esqueça, não dá para inserir o mundo na Bíblia, mas dá para inserir a Bíblia no mundo. Deus te abençoe, um abraço, fica com Deus.